Victor de Aldama prepara uma declaração devastadora contra o governo de Pedro Sánchez. Vamos começar. Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez. E muita atenção à informação que vamos revelar sobre a declaração que o empresário Victor de Aldama está preparando. Sua declaração como acusado no âmbito do julgamento do caso Coudo, que está ocorrendo no Tribunal Supremo neste mês de abril. E está previsto que essa declaração aconteça na semana que vem, especificamente no dia 29 de abril. Vamos ver se não há mudanças nas datas, nos calendários, porque no julgamento algumas declarações são adiantadas, outras são adiadas. Mas atenção, porque temos informações sobre essa declaração e o que vai acontecer nessa declaração de Victor de Aldama. E já adianto que não vai agradar em nada ao governo de Pedro Sánchez. Vamos revisar essa informação publicada, como sempre fazemos, colocando na tela. Aliás, se ainda não fizeram, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez, que já estamos quase chegando a 128 mil inscritos, e o objetivo é chegar a 150 mil. E já colocamos na tela para que vocês possam acompanhar de casa. E aí vocês têm uma imagem do empresário Victor de Aldama, de uma das declarações que ele deu na audiência nacional. E à sua direita, vocês veem uma pessoa que é, sem dúvida, um dos responsáveis por Aldama ter chegado tão longe com essa colaboração com a Justiça, que não é nada mais, nada menos do que o advogado José Antônio Choclan, um dos melhores advogados criminalistas da Espanha, e que juntos formaram essa dupla que deixou o governo de Pedro Sánchez totalmente encurralado com a corrupção do esquema Coudo. E vamos começar agora com essa informação. O empresário Victor Aldama prepara um depoimento devastador contra o governo de Pedro Sánchez no julgamento do esquema Coudo. O Tribunal Supremo está realizando neste mês de abril o primeiro julgamento desse esquema de corrupção. Durante a audiência preliminar que ocorreu em meados de fevereiro, o procurador-chefe anticorrupção Alejandro Luzón já deixou aberta a possibilidade de Aldama não ser preso após sua confissão. Em sua peça de acusação, que vocês já sabem que é apresentada antes dos julgamentos, o Ministério Público solicitou 7 anos de prisão para o próprio Aldama, após considerar uma atenuante por colaborar com a Justiça, em comparação com os 24 anos de prisão e os 17 anos que solicitou para o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ávalos, e seu ex-assessor, Coudo Garcia, respectivamente. De acusação, vocês sabem? Apresenta os anos de prisão o chefe anticorrupção Alejandro Aldama. Consultadas por Medidas Cautelares e Liberdade Digital, afirmam que Aldama prepara uma declaração junto com seu advogado José Antônio Choclan para os interesses prisão-confissão. Pedro Sánchez. A audiência, como dissemos, está prevista para 29 de abril na acusação de Ábalos e Coudo, e atenção, pode se estender durante a manhã e a tarde, neste julgamento do esquema Coudo, que um servidor que se apresenta da prisão, o chefe anticorrupção Luzón, não entrou com confissão. Na acusação, que vocês já sabem que está aberta contra Coudo e Aldama, a princípio, o que está sendo considerado é que o depoimento de Aldama, só o dele, pode se estender por um dia inteiro. Ou seja, fiquem atentos ao que pode acontecer nessa audiência, na qual Aldama vai responder a todos, a todas as partes. Defesas, acusações, promotoria anticorrupção, por isso vai ser um depoimento muito extenso. Como estávamos comentando, vai ser uma audiência que, segundo nos dizem, vai servir para amarrar todas as pontas soltas. Vocês sabem quantos anos de prisão? Anticorrupção. Alejandro deixou Aldama em aberto ao não contextualizar como a organização criminosa estava integrada no próprio governo de Pedro Sánchez e não à margem dele. Eu acho que esse conceito é muito interessante, ou seja, estava entrincheirada, estava incrustada no governo de Pedro Sánchez.
Não era um esquema que corria em paralelo à aba, Los Coldo e Aldama, mas sim que estava totalmente integrado no governo. Isso é muito importante. As mesmas consultadas destacam que a declaração de Aldama como acusado vai ser apresentada pelos... Os testigos se han mostrado muy esquivos. Prisão, ele deixou em aberto que há outras investigações em andamento na Audiência Nacional. Nesse contexto, as palavras de Aldama no Supremo não entram para as possíveis condenações de Ábalos e Coldo. Sua acusação, que apresenta das prisões, o chefe anticorrupção Alejandro Luzón deixou em aberto a na Rua Ferraz em sacolas plásticas que haviam sido entregues previamente pelo próprio Aldama. Aldama, então, ao que parece, vai desmentir essa afirmação de Carmen Pano de que ele deu dinheiro a ela para que ela levasse para Ferraz. Não entrasse na prisão-confissão. Acusação que dos prisão, o anticorrupção Alejandro Manuel Contreras, do grupo ASB, certo? Não entrasse. Da sua declaração no Supremo depende a possibilidade de se livrar. Prisão sua confissão. Na trama corrupta. Por isso dizem, ele não vai decepcionar as expectativas criadas e vai aproveitar a sua oportunidade. Veremos se é assim, eu acho que vai ser assim. Vocês sabem que a Procuradora-Geral do Estado, Teresa Peramato, estava manobrando para boicotar o Pacto Aldama. Assim como eu revelei ontem, a Procuradora-Geral do Estado está manobrando para dinamitar o pacto de colaboração do empresário com a Procuradoria Anticorrupção. Alejandro Luzón deixou em aberto que Aldama não fosse para a prisão após sua confissão. Noviembre de 2024, ante el... De acusação, vocês sabem quem apresenta? Dos anos de prisão, o chefe anticorrupção Alejandro Luzón deixou em aberto sobre o esquema dos hidrocarbonetos. Vocês já sabem que essas duas declarações se sobrepunham. Por um lado, foi diante do juiz Ismael Moreno que sua confissão o levou à prisão, pois foi o juiz Santiago Pedraz quem havia ordenado a sua prisão e, portanto, foi quem decidiu. Nesse contexto de acordo de colaboração, vocês sabem que se produziu o Victor de Aldama, nos falavam do procurador-chefe, o general de Altrasto, com esse acordo de colaboração para combater a corrupção. De Espanha, a fiscal... Alejandro deixou em aberto para que Aldama não fosse preso com sua confissão, em que apresenta o chefe anticorrupção que envolve totalmente o governo e o Partido Socialista de Pedro Sánchez. Já deixou em aberto que a qualquer custo, é isso que nos dizem, então vamos entrar. Já estamos entrando em uma fase chave do julgamento sobre o esquema Coldo, sobre a primeira parte do esquema Coldo no Supremo Tribunal. Já chegamos ao meio do caminho. Vocês já sabem que, em princípio, há sessões para esta semana que já começa e para a seguinte. E justamente na semana seguinte é quando está programado. Acusação como acusado de Victor da Aldama, junto com os outros dois acusados. Já enfrentam prisão. Sam, o ex-ministro dos Transportes José Luiz Ávalos e o ex-anticorrupção Alejandro Abierta. Aldama já está se preparando com seu advogado José Antônio Choclan. Entrasse na prisão sua confissão. Sánchez, tudo bem? Ou seja, eu acho que Aldama está muito consciente do que está em jogo. Digamos que ele já tem que colocar, então, sua carta na mesa. Com sua declaração no julgamento no Tribunal Supremo e pelo que a acusação nos apresenta, ele vai com tudo contra o chefe. Ele não quer decepcionar, quer cumprir com as expectativas criadas e quer encaixar todas as peças da trama corrupta. Alejandro deixa em aberto a possibilidade de Aldama ir para a prisão com sua confissão. Na acusação, claro, qualquer nova informação que chegar até nós sobre isso, eu vou contar como sempre, aqui em Medidas Cautelares, com Miguel Ángel Pérez. Hasta aqui está a edição de Medidas Cautelares. Que se apresenta à prisão, chefe anticorrupção Alejandro Abierta, os Supremos por menos de 7 euros por mês.
Muito obrigado a todos por continuarem compartilhando os vídeos com seus familiares, amigos, colegas de trabalho, com quem vocês quiserem, dando curtidas, likes. É verdade, tivemos alguns meses em que as coisas estavam um pouquinho mais devagar, porque no YouTube também existe sazonalidade. Há meses melhores, outros piores, e após o Natal e a Páscoa, alguns meses ficam mais fracos. Mas é preciso dizer que, já nos últimos dias, estamos voltando ao normal, graças a Deus. O chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, deixou em aberto que essa informação pode ser conhecida por mais pessoas, pois esse é o objetivo de medidas cautelares. Não entrei ainda, então acelerando mais um pouco, né? Com mais visibilidade, que vocês já sabem que representa anos de prisão, o chefe anticorrupção e amigos do Colégio Patrocínio São José. Porque organizamos neste fim de semana um encontro pelo 25º aniversário e a verdade é que a confissão dele me pegou de surpresa. A acusação, como vocês sabem, apresentada pelo chefe anticorrupção Alejandro Luzon, foi retirada. Não deixem de fazer isso, muitos têm amigos que não veem há tempos. Reúnam-se novamente, vale a pena. É importante conservar grandes amizades por toda a vida. E o mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque a da informação não entra se não houver confissão.